Informações e notícias essas que por não poucas vezes ele está de olho em você. Olá, franqueza é mesmo sinônimo de sinceridade? Alguns dicionários, ou até muitos deles, dizem ser. Sendo ou não sendo? Vamos ver o peso que essa palavra carrega consigo? Esse é o nosso tema. Franqueza, o que realmente significa? Franqueza tem sua origem bem na antiguidade. Substantivo feminino que surge do adjetivo franco mais o sufixo eza, franco. Do que se trata? Diz ter sido alguém de uma tribo germânica cujo nome dele era Franco no nosso idioma. Essa tribo germânica conquistou a Gália dos romanos. Gália. De Gália advém duas outras palavras. Uma é o galo, o animal galante e bom de briga também. O galo, ele serviu de emblema para as seleções francesas de rugby e soccer. Napoleão Bonaparte, no seu tempo, não se agradava deste, então, símbolo da França. A segunda palavra são as embarcações, inclusive galera, indica os homens escravos que remavam nessas embarcações de guerra e se já não bastassem os maus tratos que recebiam por serem o que eles eram, escravos, ainda perdiam as suas vidas em naufrágios. Aproveitando a ocasião, pense bem antes de se afunilar em passagens estreitas, galerias, pelas quais se reúnem galeras, multidões. Seguir por uma única passagem de entrada e saída para se dar em meio a grupos numerosos de pessoas é se pôr em situação de risco. Mas vamos voltar ao franco. O franco virou moeda, foi usada pela França, nome também de origem franca. Nos inícios do ano de 2002, a França preferiu o euro como a sua moeda em detrimento da moeda franco. O franco deu origem ao nome italiano Francesco, que quer dizer homem livre. Qual o peso semântico da palavra franco? Franco simplesmente significa aberto, livre. Você já foi a um show, a uma festa que não precisou pagar a entrada porque os portões estavam abertos? A entrada era franca, ou seja, livre de impostos, livre de taxas. Então, franqueza vem dessa história toda. O historiador Flávio Josefo, você já deve ter ouvido falar dele. Em seu livro, História dos Hebreus, tem uma narrativa apropriada para o nosso assunto. Daniel, judeu nascido em terra longínqua da dos seus pais, foi lançado na cova dos leões porque alguns mexeriqueiros, homens nobres daquela nação persa, queriam a sua morte e usaram de pretexto o fato de Daniel ser adorador do Deus dos judeus, descumprindo um decreto que eles mesmos propositalmente inventaram. Colocaram o rei em uma situação de ser igual e até de ser superior a Deus, o que o rei envaidecido assinou. Sem noção esse rei. Mas os leões nem se importaram com aquele almoço, janta. Diz Flávio Josefo que esses homens maus alegaram ao rei que os animais já tinham sido alimentados. Por isso não se importaram com Daniel. Que franqueza! É porque, afinal, o rei admirava Daniel, não desejaria a sua morte, mas por causa da franca ousadia daqueles homens, teve que atender à admissão do seu decreto. Que cilada, rei! Quem usa de franqueza recebe a mesma franqueza de volta. O rei, afrontado por aqueles homens em insistirem na morte de Daniel, tomou uma decisão. Resolveu jogar Daniel no breakfast assim que o dia amanhecesse, novamente? Não seria justo. Diante de tal franqueza,
de seus subordinados, mandou que se alimentasse ainda mais os leões. Deu ordem para que aqueles afrontosos homens entrassem na jaula. E eles disseram: o quê? O rei respondeu: qual o problema? Os leões estão alimentados, não vão comer vocês. Vocês não terão o que temer. Mas para aqueles leões, nada melhor do que uma refeição extra. O estranho de tudo que os leões foram vorazes e pareciam não comer há dias. Por que será que os leões rejeitaram a Daniel? Estamos dizendo que a franqueza pode levar para um caminho de uma verdade perigosa. Verdade porque, de fato, Daniel adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como aqueles homens disseram. Daniel era adorador do Deus do rei Davi. Aqueles homens ignoravam a história de Davi, que venceu o leão, que venceu o urso e ainda derrubou um homem 3 vezes o seu tamanho. A franqueza, como seu próprio significado de origem denuncia, pode ser uma abertura para exageros e verdades. Não tão verdades assim, que na verdade são inverdades, manipulações, intimidações e até denúncias vazias. Eu sou uma pessoa muito franca. No que eu tiver que dizer, eu digo mesmo. Diz não. Você não faz ideia de consequências que poderão vir contra você e contra o teu próximo. A franqueza se distingue da sinceridade pelo fato dela ser dispensável. O indivíduo que pensa poder, por exemplo, intitular seu semelhante de gordo, deve estar pronto para o revide tão insensível, tão franco, com a mesma franqueza de volta. Sou gordo e posso emagrecer. E você que é feio? Ainda, não há quem tenha o direito de dizer abertamente a alguém sobre os erros da vida dela, com o propósito de humilhar, ofender e ferir. Ela já sofre com seus próprios erros. É isso que a franqueza faz. Ela é uma distorção em relação às recomendações das Escrituras. Tal atitude franca se despoja da cordialidade. Está nas Escrituras de Provérbios 27, 9. O óleo e o perfume alegram o coração. De um conselho cordial nasce uma grande amizade. Outros textos, como também chamam a atenção para o cuidado com a cordialidade, o bom trato. Mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tiago também não deixa passar. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É a paz de Deus que deve reger, sem sombra de dúvidas, os nossos corações. A franqueza, nesse sentido, ela corrói a verdadeira paz. A paz de Deus, para a qual também fomos chamados em um só corpo, também domine os nossos corações e sejamos todos agradecidos. Por fim, queremos concluir todos esses assuntos citados dizendo que não devemos travar uma batalha de farpas entre nós mesmos que amamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta sermos verdadeiros, basta sermos honestos, basta sermos sinceros. Para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa alguma, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeçamos como luz no mundo. Fique com essa palavra e seja sincero.